uma queda de 18% no total de assassinatos cometidos na Bahia no mês de junho. Esse é o levantamento feito pela Secretaria Estadual da Segurança Pública. O parâmetro de comparação é o mês anterior, maio, quando foram registrados 411 homicídios. Na região metropolitana de Salvador, o recuo foi de 36%. No interior do estado, a queda foi de 25%. Salvador teve a menor queda, que foi de 13%. Sobre o assunto, a gente conversa agora com o secretário da Segurança Pública da Bahia, Maurício Barbosa, nosso convidado aqui no Issa Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, secretário. Bom dia, Jefferson. Bom dia, Fernando. A todos da Rádio à Tarde. É um prazer estar com vocês e com os nossos espectadores. Prazer todo nosso. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Secretário, a queda no número de assassinatos, segundo o levantamento da Secretaria da Segurança Pública, é um sinal de que a violência com morte de fato diminuiu ou pode estar tendo aí alguma subnotificação por conta das dificuldades impostas pela pandemia? Jefferson, dificilmente a gente tem algum caso subnotificado de homicídio, né? Até porque temos a necessidade de remoção do corpo, a não ser quando ele não é encontrado em local, né, que a polícia ou ninguém consiga informar as autoridades, mas casos de subnotificação são muito raros, né? O que nós temos esse ano é um ano atípico por força da pandemia, mas observamos no início do ano um aumento de homicídio, em especial, muito por força da reorganização das facções. Muitos presos foram soltos e, quando soltos, tentaram retomar seus pontos de droga, né? Mas a partir do mês de maio, do mês de junho, depois de uma atuação muito firme da polícia em cima, né, de determinados líderes do tráfico em determinadas localidades, a gente conseguiu apresentar importantes reduções. A gente aguarda, né, que no mês de julho a gente consiga manter e chegar assim até o final do ano. Esse é o grande desafio da Secretaria da Segurança Pública, combater o crime organizado? São muitos os desafios, né, Jefferson? Eu costumo dizer que se dependesse somente da ação da polícia, a gente já teria, né, uma grande vantagem em cima da criminalidade. A gente lida com inúmeros fatores, a exemplo, né, de processos judiciais, decisões, ações de criminalidade que às vezes se apresentam de uma forma, de um determinado momento. A gente tem rivalidades até dentro das mesmas facções. São disputas de território, disputas de comando, e que é uma coisa extremamente dinâmica. Nós não temos a capacidade de dizer que em determinado mês, semestre ou ano, a gente vai ter uma tranquilidade com relação principalmente ao tráfico de drogas, porque isso é uma situação muito dinâmica, ela muda todos os dias. E a gente tem que estar acompanhando isso, fazemos reuniões quinzenais de todo o comando para avaliar qual é o bairro, qual é o município que se apresenta naquele momento, né, com disputas de tráfico, com a presença de uma nova liderança, para que a gente atue e vá em cima do problema. Secretário, o índice de crimes violentos contra a vida tem diminuído consideravelmente se nós observarmos ao longo dos últimos anos. Houve um esforço reiterado das secretarias de segurança pública em todo o Brasil para a redução desses índices. Aqui na Bahia é um desses lugares. Porém, o Ministério da Justiça e Segurança Pública até tentou trazer para si esse mérito. O senhor acredita que houve um aproveitamento por parte do governo federal do esforço dos secretários de segurança pública de todo o Brasil? O senhor, inclusive, presidiu durante o tempo o colegiado de secretários de segurança pública, uma apropriação do resultado do trabalho dos estados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública? Bom dia, Fernando. Importante pergunta, né? Eu presidi o Colégio Nacional de Secretários de Segurança durante 2 anos e tínhamos alguns posicionamentos, né? Não só com relação a esse governo, o governo Bolsonaro, mas com todos que passaram, o governo de Michel Temer, o governo de Dilma também, com relação às políticas nacionais de segurança pública. O que a gente sempre cobrou foi uma participação mais efetiva do governo federal nessas políticas, né? A gente tem uma excelente relação com a Polícia Federal exerce,
né, um papel importante nas ações de segurança pública, mas falando de política de segurança pública, ou seja, uma estratégia nacional de segurança pública, a gente ainda deixa muito a desejar. Sérgio Moro tentou implementar algumas ações que, ao nosso ver, não foram emplacadas, ou seja, a gente não tem uma marca desse governo com relação à política de segurança pública, né? Temos ações isoladas e ações contínuas de combate ao crime organizado por parte da Polícia Federal e da Rodoviária Federal, mas não uma estratégia nacional de segurança. E essa questão da redução dos homicídios, isso foi tentaram, né, de uma certa forma, capitalizar isso para o governo federal, a redução dos homicídios no nível nacional. Os estados vêm fazendo um esforço muito grande, vêm investindo recursos próprios durante muitos anos, né? Então tivemos o sucesso de quase todos os estados brasileiros apresentarem redução. E isso foi colocado, de uma certa forma, como a vitória inicial do governo Bolsonaro e até da política de Sérgio Moro. Mas a gente não concordou com isso, batemos firme na necessidade da implementação dessa política nacional. Existe um plano nacional, só para vocês terem uma ideia, que é do governo Temer. E esse plano está sendo atualizado até hoje. Nós temos um ano e meio de governo Bolsonaro e esse plano nacional não foi atualizado. Ou seja, não há nada de novo sendo apresentado. O que temos aí é uma certa dificuldade na obtenção de mais recursos para os estados. A gente precisou ingressar com a ação no STF para descontingenciar os recursos do Fundo Nacional do ano de 2019, né, e uma parte dos recursos do ano de 2018, ou seja, se não fosse uma decisão judicial, esses recursos não viriam. Então é isso que a gente pede. Se a segurança pública é prioridade, ela tem que ter uma política nacional estruturante e principalmente recursos, né, para serem disponibilizados aos estados. Nós temos aí equipamentos que são muito caros, exemplo de um caminhão de bombeiro, de um helicóptero. Isso tudo é hoje custeado por recursos do Estado. E para, Fernando, acabar de responder a sua pergunta, você vê que boa parte dos estados esse ano apresentaram aumento de homicídio, né, na contramão do que vem apresentando esses últimos 2 anos. E ninguém do governo federal se apresentou para colocar aí uma ajuda, né, ou pelo menos para justificar que esse aumento se deve em virtude de algum insucesso, de algum problema de uma política nacional. Ou seja, os problemas continuam, como sempre, dos estados, né, e quando há aí uma redução nacional por parte de todos os estados, aí se colocam ou tentam colocar como se fosse uma vitória do governo federal. E a gente acha isso muito injusto. Uma outra questão relacionada à pandemia agora é a questão dos feminicídios e dos casos de violência contra a mulher. Houve um registro expressivo, uma queda expressiva dos registros de violência contra a mulher, apesar dos relatos de que muitas mulheres, por estarem em isolamento social, acabam se tornando mais vítimas de violência doméstica. Como é que a Secretaria de Segurança Pública está acompanhando esses índices e se existe algum tipo de perspectiva para ampliar a defesa da mulher nesse sentido? Bom, Fernando, a gente tem acompanhado isso, né, com muita atenção. Os dados de feminicídio apontam um aumento, mas não um aumento que fuja do que tem sido apresentado ao longo dos últimos anos, né? Então, a gente tem alguns casos, eu de cabeça aqui eu não tenho esses dados, a gente está fechando os dados do semestre, mas se não me falha a memória, são 5 casos, 6 casos na Bahia toda a mais do que nós tivemos no ano passado. E as ocorrências em geral, tirando o feminicídio, ou seja, violência física, ou violência moral, ou patrimonial contra as mulheres, eles apresentaram redução ao longo desse ano. Alguns alegam, né, que seria por conta da pandemia, da impossibilidade das mulheres irem até as unidades para registrar essas ocorrências, e a gente está correndo contra o tempo. A gente tem a perspectiva, nesse mês de julho, lançar algumas ferramentas, ampliar a delegacia digital, que já está disponível para alguns delitos, para aumentar a possibilidade de se fazer a ocorrência, registrar as ocorrências, também que são afetas à Lei Maria da Penha, ou seja, as mulheres vítimas de violência podem registrar essa ocorrência, com exceção de violência física, e violência sexual. E aí eu pergunto por que
né? Porque a gente tem uma necessidade, quando diante de uma violência física ou sexual, promover determinados atos que são obrigatórios pela autoridade policial. A exemplo da realização de perícia, a realização de oitiva e até saber se há uma situação flagrancial ainda ocorrendo. Mas, a exemplo de outras violências, como violência moral, violência patrimonial, isso pode ser feito através da delegacia digital. A gente vai lançar isso agora nesse mês de julho. Temos também uma ferramenta que está em fase final de elaboração, que é o APP 190, e vamos liberar para as mulheres vítimas de violência a possibilidade de acionar através de um aplicativo de celular a polícia, driblando de uma certa forma aí a ligação para o 190, elas teriam acesso direto através desse aplicativo, e a gente espera que com essas ferramentas a gente tenha a consciência se houve de fato uma subnotificação ou se esses dados, em geral, questão do feminicídio, apresentam a redução. Secretário, a segurança pública, a gente sabe, é um tema que praticamente todos os dias está em pauta na imprensa do Brasil. Essa sensação de insegurança somada ao medo está presente na vida de grande parte da sociedade brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos, assim como o acesso à saúde, à educação, à moradia. A garantia de ir e vir com segurança é um direito fundamental previsto, inclusive, na Constituição do Brasil. E está lá na Constituição que é dever do Estado assegurar essa segurança. O senhor reclama do governo federal dizendo que não tem uma política pública mais, digamos, que uniformize ou que oriente as demais políticas estaduais. Mas qual é a perspectiva que a gente tem de conquistar uma sensação de segurança, principalmente no nosso dia a dia, nos grandes centros urbanos, a depender das iniciativas do Estado? Jefferson, eu digo, a sensação de segurança é algo completamente desatrelado à questão das estatísticas, né? A gente pode apresentar reduções, como a gente vem apresentando ao longo desses últimos 3 anos, a redução de homicídios, redução expressiva de roubos a instituições financeiras. A gente, nos últimos 5 anos, conseguiu reduzir em 85% os crimes de roubo a banco. Mas ainda paira na população a sensação de insegurança. Isso até é demonstrado todos os dias por programas que se especializaram em mostrar a violência, a insegurança, o trabalho da polícia, ou seja, é um nível de mídia, a realização de programas ou de notícias voltados à atividade policial, que de uma certa forma ajuda a dar publicidade ao trabalho da polícia, mas também leva a uma maior sensação de segurança pela repetição contínua de determinados fatos criminosos que, sendo expostos todos os dias, leva a sociedade, a população, a esse sentimento. Agora sim, nós não podemos nos furtar disso, independente do que a gente tem como visão de que o governo federal deveria fazer, nós estamos fazendo, com todas as nossas possibilidades. Você tem uma ideia, 85% dos investimentos de segurança pública no país é feito pelos estados. Aí você pergunta, o que poderia ser feito para melhorar? São coisas que também não dependem só da polícia. Eu volto a dizer, nós temos que ter um amplo processo de modernização da nossa legislação. O que não podemos observar hoje em dia é que a pessoa, depois de presa, e algumas delas são autores confessos de homicídio, são colocados em menos de 24 horas em liberdade. Roubos de ônibus, principalmente criminosos que se dedicam a roubar ônibus, que tem ali um histórico criminal de 10 roubos a ônibus por dia, que leva aí o terror para muitos trabalhadores que pegam esse transporte coletivo, que são colocados em liberdade em menos de 24 horas. Aí fica para a população aquela sensação de que o culpado é a polícia. Aí você vai ver, no final das contas, se pegar a maioria dos casos que se apresentam todos os dias em situação de flagrante, são pessoas que já passaram 3, 4, 5, 6 vezes na mão da polícia e que não tiveram ainda, infelizmente, por motivos diversos, uma sentença condenatória definitiva. Nossos presídios estão cheios desses exemplos. Nós temos 60%, 70% de presos que hoje estão dentro dos estabelecimentos prisionais são presos provisórios. Esse é um dos grandes gargalos, de a gente ter um sistema mais célere, mais
fiscais. Obviamente que a polícia tem que avançar mais, né, em muitas coisas, né, melhora da perícia científica, né, do trabalho de inteligência, como a gente tem feito esse esforço, mas são desafios que não dependem somente da polícia, é isso que eu quero dizer. A gente pode incrementar, como a gente vem fazendo, investimentos massivos na segurança e ter ainda que se deparar com determinados gargalos. O desafio certamente ainda é grande. Maurício Barbosa, secretário da Segurança Pública do Estado da Bahia, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes e um bom dia. Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Eu queria aqui dedicar um especial abraço e cumprimentar, de uma forma geral, a todos os policiais militares, policiais civis, polícia técnica, corpo de bombeiro, que vem fazendo um trabalho importantíssimo, Jefferson e Fernando, nesse período de pandemia. Além dos riscos da profissão, ainda se deparam com os riscos dessa pandemia, que infelizmente ela está aí à frente de qualquer pessoa, ainda mais aqueles profissionais que estão ali na linha de frente, e dedicar a eles aí um cumprimento, um agradecimento pelo esforço que vem sendo feito no trabalho, na quantidade de prisões, apreensão de armas de fogo, são operações importantes que estão sendo feitas, e o trabalho que eles vêm fazendo também, apoio à Secretaria de Saúde, nas blitz, no cumprimento dos decretos municipais e estaduais, e dizer que se mantenham firmes, que estamos nessa luta para que, junto com a população do Estado, a gente possa passar por esse período o mais rápido possível. E agradecer a vocês pelo espaço também, pedir desculpas pelos desencontros que aconteceram, que a gente já deveria ter tido esse bate-papo há algum tempo, mas pela situação de imprevisto acabou que a gente não teve essa oportunidade e estamos aqui à disposição. Tá certo, muito obrigado mais uma vez. A gente lembra, essa conversa também vai estar disponível logo mais nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes e Deezer, 8h47 na Tarde FM.